Olá pessoal, eu sou Magno Borgo em mais um tutorial de Nuke. Bom, nesse treinamento eu vou falar sobre Bounding Box e alguns aspectos da composição do Nuke, principalmente em respeito ao layout de colocar elementos um em cima do outro, que funciona de uma forma um pouco diferente dos outros softwares e que às vezes causa um pouco de confusão para os novos usuários. Então veja aqui, eu tenho um checkerboard cujo tamanho é 256 por 256. O meu projeto está setado para o formato HD, digamos que esse é o meu formato de saída. E aqui eu tenho um constant, que foi criado então no tamanho do projeto, 1920 por 1080. E quando eu faço a composição desse elemento em cima do outro, eu tenho isso aqui. E aí você fica se perguntando por que isso acontece, né? Então, na verdade, apesar do tamanho do projeto ser 1920 por 1080, a área de trabalho do Nuke aqui é infinita, tá? E quando ele chega nas bordas das imagens, ele assume que aqueles pixels vão ser espalhados, tá? Então acontece esse efeito aqui que nós estamos vendo. Uma forma rápida de resolver isso é trabalhar com um nó que a gente chama Black Outside. O Black Outside, ele não tem muitas opções, e ele trabalha no Bounding Box, colocando preto fora da área da imagem. Então ele joga fora a informação que tinha aqui, estava sendo esticada, e nós podemos ver a composição, né, conforme estamos acostumados aí em outros softwares. O que é o Bounding Box então? Quando a gente visualiza um nó qualquer, o Bounding Box é a área, né, que ele aparece aqui no Viewer, no qual está sendo usada para fazer o processamento. Então, um exemplo clássico aqui é se eu pegar um elemento destes e manipulá-lo para fora da área. Tá? Veja que nós temos uma linha tracejada e essa linha cresceu, dizendo que o nosso Bounding Box cresceu. Isso quer dizer que ele não está jogando fora aquela informação, e sim que ela está ali, apesar de não estar dentro da área do projeto, né, 1920 por 1080, a informação está ali. Se eu trouxer a imagem de volta, né, aqui para esse quadrado aqui de volta, aqueles pixels estão ali disponíveis na tua composição. Então o Bounding Box vai aparecer aqui em um dos primeiros lugares no Merge, e você controla então o que você faz com o Bounding Box quando você está fazendo a composição no Merge. Então no momento ele está setado para a união, por isso que está saindo para fora da área do projeto. Se eu setasse, por exemplo, para o B, que é o input do tamanho do projeto mesmo, ele volta para o tamanho do projeto e aqueles pixels que estavam ali fora não existem mais. Então veja que se na sequência eu fizer um transform e puxar isso aqui para o lado, está tudo preto ali fora. Se eu trouxer a união novamente, veja que ele cresce, e aí nós estamos tendo ali aquela expansão dos pixels, né, nesse elemento aqui também. Então eu vou colocar um Black Outside, e você pode ver ali então o tamanho original do elemento. Então sempre que você puxar um elemento e que ele não tivesse a opção Black Outside, você vai acabar vendo uma expansão dos pixels, tanto num elemento quanto no outro, dependendo da situação. O Transform, ele tem uma opção Black Outside, por isso que ele não está esticando os pixels mais aqui, mesmo eu desabilitando esse Black Outside na sequência. Mas se eu desabilitar a opção, que é por padrão vem ligado, você vê o espalhamento dos pixels ali. Um outro nó que você vai perceber que tem Black Outside é o Crop. Então, quando eu coloco um Crop numa imagem, para manipular o tamanho ou o Bounding Box dessa imagem, você vê que ele tem uma opção que já está habilitada chamada Black Outside. Então você também pode usar o Crop para fazer essa operação se você desejar. Se você desabilitar, faz o espalhamento de pixels como normalmente acontece. Vou trazer aqui uma outra imagem e vamos observar um outro aspecto da composição, que é o Reformat. Tá? Eu vou limpar aqui a lista de nós. Então essa imagem é bem grande, 5616 por 3744, e eu quero trabalhar num projeto que é HD, 1920 por 1080. Então eu tenho que, para colocar essa imagem dentro do formato do projeto, eu tenho que fazer onReformat, ou fazer uma composição dela em cima do nó que já tem o tamanho do projeto. Vamos começar pelo Reformat. Quando eu faço o Reformat, veja que automaticamente, como o projeto está setado, ele já está usando o formato padrão do projeto, e o tipo do Reformat foi ToFormat. Ou seja, ele coloca num formato dessa lista aqui que você escolhe. Então vamos ver antes e depois. Antes e depois. Veja que para colocar a imagem dentro do tamanho do projeto, ele acabou
jogando fora algumas partes da informação aqui da imagem. Então você tem algumas opções aqui de modos de encaixe e veja lá o espalhamento do pixel acontecendo quando a opção Black Outside não está habilitada. Então você pode experimentar aqui, você tem inclusive uma opção que ele distorce a imagem, fazendo ela encaixar aqui no formato do projeto. E se você quiser aqui alguma coisa que não esteja dentro dessas opções de resize, tá? Aí você tem que fazer o quê? Fazer essa opção com o transform. Então vamos lá. O ideal é você criar um nó de merge e colocar aqui no input B, que é o input que define o tamanho da composição, um nó que tenha o tamanho já do projeto. Você pode usar o próprio nó de reformat. Veja que é uma opção interessante porque não tem input nenhum, certo? É apenas um nó para setar o tamanho da composição. E daí você coloca a imagem que você quer colocar ali. Vamos ver como é que está ficando. Veja que se eu não colocar nada no input B, a composição se torna do tamanho da imagem que está vindo no input A. Tá, ó, 56163744. No momento que eu plugo alguma coisa no B, é o input B que define o tamanho da imagem, da composição aqui, e no momento está HD, que é o padrão do projeto. Então aqui a imagem dá para ver que ela é bem maior do que cabe dentro do projeto. E a gente usa então o nó de transform para reposicioná-la. Você pode inclusive digitar aqui no center, mandar para o canto inferior esquerdo, digitando 00. E aí você pode fazer a escala. Tá? E aí você pode posicioná-la interativamente até focar na região que você quer. E aí fazer as modificações que você quiser aqui interativamente. E veja que o bounding box aqui desta área, né, está maior do que o projeto. Se isso for um problema, você pode trabalhar então o bounding box para ficar do tamanho B. E nesse caso aqui com o reformat ele não funciona. O reformat às vezes é útil, mas às vezes você tem que colocar um outro objeto, como um constant. Tá? O constant é o tamanho do projeto. E aí quando você faz a composição em cima de uma cor, né? Aí quando você vem aqui e coloca isso como input B definindo, você vê que você cropa a imagem, jogando fora então as informações desnecessárias, salvando o processamento se assim você desejar. Bom, uma outra opção para você fazer o reformat aqui, tá? Que fique também de uma forma mais confortável para você trabalhar, é você trabalhar em cima da imagem original e colocar um crop. Veja só, o crop, se você criá-lo sem estar ligado a nada, ele fica do tamanho do Project Settings, 1920 por 1080 nesse caso. Aí você liga na imagem, certo? E você vai resetar essa região de crop, onde você quer que a imagem apareça ali do tamanho do projeto. Então digamos que essa é a área do foco. E aí você vai mudar o modo do crop para reformat. Então, quando você olhar aqui o resultado final, ele vai ser aquela região que você selecionou. Tá? Enquanto você trabalhar com o reformat desligado, você consegue ver a região que você está setando. Então, digamos que eu quero esse pedaço do dedo com o texto New York Times. Setou o reformat, você vê que ele joga no canto ali, e quando você visualiza, você já vê ali o que vai aparecer. Você pode inclusive colocar um outro transform aqui, reposicionar aqui o centro de escala, enfim, fazer operações, visualizando a operação, né? E aí você consegue escolher exatamente o que você quer de uma forma interativa e às vezes um pouco mais fácil. Então, peguei aqui a área do New York Times nessa escala, com essa rotação, visualizo o crop, e daí ligo o reformat, e ele coloca lá 1920 por 1080. Bom, eu trouxe uma imagem aqui para o projeto, e preparei uma roto. Tá? Essa roto, o único detalhe é que ela canal alfa aqui, invertido, né? Então eu vou manter a região branca e tirar a região preta. Pré-multiplico, certo? E coloco ele em cima do constant, que tem o formato do projeto. Então essa aqui é a imagem que eu quero trabalhar, mantendo 1920 por 1080. Esse é o enquadramento que eu gostaria de trabalhar aqui esse projeto. Como eu fiz o alpha dessa maneira, eu posso colocar outras imagens aqui nesse input. Ele vai entrar ali, ó,
certo? Porém, se essa imagem não estiver já no formato também, 1920 por 1080, como é o caso dessa praia, 1600 por 1200, ele vai acabar mudando o posicionamento aqui, porque quem define o tamanho da composição é o input B. E aí ele bagunça tudo. Então aqui eu tenho duas opções. Ou eu faço um reformat no input B, e aí ele mantém essa posição. Ou aqui, se eu quisesse manter isso aqui, eu poderia fazer uma outra composição deste elemento em cima deste outro. Porém, veja, o A vem por cima e o B vem por baixo. Só que o B está definindo um novo tamanho. Então isso não vai dar certo. Para isso que existe a operação under, que é o contrário do over. Tá? Quando você usa o under, o B vem por cima e o A vem por baixo. Porém, quem define o tamanho do projeto é o B. Então, a composição fica certa. A única coisa que aconteceu aqui é que o bounding box cresceu um pouco, porque essa imagem aqui é maior. Então essa seria uma outra opção e um modo aqui da gente entender para que serve o under. Né? Muitas vezes a gente fica se perguntando se é igual ou over, para que serve ele. Um último exemplo aqui para esse vídeo. Em vez de colocar a imagem por baixo, eu quero colocá-la na mesma perspectiva da tela. Eu vou criar um node corner pin. Veja que eu selecionei a imagem da praia antes de criar o corner pin, pois ele seta esses atributos aqui na aba From, do tamanho da imagem original. E agora, visualizando, eu vou pegar os cantos ali, ó, e vou colocar nos cantos da tela do celular. Então o que ele vai fazer é setar os cantos da imagem para o canto da tela. Na verdade, é isso que a gente fez. Ó. E aí, visualizando, ele já vai para a posição correta. Então, está ali. Agora, imagine que isso aqui são 3 telas. E que a pessoa vai passar o dedo e vai trocar a tela. Digamos, vai puxar da direita para a esquerda. Então, para eu fazer essa animação, um modo bem cômodo seria colocar as 3 telas aqui, montar uma pré-composição, digamos, com as 3 telas, uma do lado da outra. Como que a gente poderia fazer isso para ficar num setup bem simples e bem fácil de animar? E que se tivesse que trocar uma tela por outra, também ficaria fácil, que é uma coisa bem comum no dia a dia, pedir para trocar uma imagem, enfim. Primeira coisa, você vai definir o tamanho que você vai trabalhar com essas imagens. Você vai trabalhar em 1920 por 1080, ou você vai trabalhar numa outra proporção, já quer trabalhar na proporção da tela aqui. Tá? Então, vamos definir um formato para já trabalhar as imagens dentro desse formato. Então eu vou vir aqui no meu Project Settings, pressionei S, e vou setar aqui um novo formato. Isso aqui vai chamar foto. Tá? E a foto vai ser o contrário, 1080 por 1920. Eu vou dividir isso aqui pela metade. 540 por 960. Tá vendo o formato ali? Tá ok. Tá? Eu não queria mudar aqui o formato do projeto, que eu vou voltar para o formato original. E agora aqui, ó, quando eu der um reformat, eu vou pegar essa imagem, visualizá-la e mandar para o meu novo formato. Certo? Então tá ali. Existe uma opção aqui que é Turn, que ele vira a foto, colocando ela no novo formato. Então, talvez isso aqui seja interessante. Aqui, ó. Então tem uma foto virada em 540 por 960. Bom, agora aqui eu vou criar outras versões dessa foto usando o grade, tá? Eu só vou trocar a cor dela para ficar fácil de ver. Então um grade eu vou multiplicar pelo vermelho, o resultado vai ser esse aqui. Vou fazer uma cópia e colar, e o outro grade eu vou multiplicar pela cor verde, e o outro grade vamos dar uma cor azul aqui para essa foto. Então, aqui, vermelho, verde e azul. E agora eu vou colocar essas imagens lado a lado. Tá? Então, usando o Merge, colocando os inputs aqui, eu sei que a imagem tem 540 pixels nesse eixo. Então, se eu pegar a segunda imagem e movimentá-la a 540 pixels, veja que quando eu visualizo aqui, ó, eu tenho a vermelha, que é a primeira, eu tenho a verde, e a verde foi colocada aqui, ó, fora da tela. Tá? Vou fazer a mesma coisa.
com a azul, só que a azul aqui eu preciso modificá-la mais 540 pixels. Então, você pode fazer uma operação matemática, mais 540. Ele vai somar para você. Mais um merge. Está ali. Se você quiser visualizar as outras imagens, você teria que, aqui na sequência, fazer um transform e manipular isso aqui para o lado. Veja, como a gente não está conseguindo enxergar o que está acontecendo aqui, pode ser que tenha saindo coisas erradas aqui e você nem está vendo. Ó, estou puxando a imagem e está toda esticada. Temos novamente aquele problema do Blackout Side. Então, mesmo aqui, ó, estando ligado o Blackout Side no Reformat, tá? Quando eu chego aqui no final, não está funcionando. E aí a imagem vermelha, que está em cima de todas as outras, está esticando os pixels ali. Então eu vou colocar aqui, ó, depois do Reformat, um Blackout Side, e agora começa a funcionar de uma forma correta. Então às vezes você tem que colocar Blackout Side em lugares estratégicos para você conseguir ver o que está acontecendo. Tá? De qualquer maneira, esse método aqui, ó, que você vê as coisas para fora, mas não consegue ver o que está acontecendo, é um modo um pouco ruim de trabalhar, certo? Então eu recomendo que quando você estiver fazendo isso, você coloque todo o resultado em cima de um outro formato que seja maior do que o que você está trabalhando. Então, por exemplo, aqui eu colocaria um constant, e esse constant eu setaria para, por exemplo, vou colocar esse formato aqui que é grande. Quando eu visualizar, ali, ó, ele sempre coloca pelo canto, né, inferior esquerdo. Então aqui, enquanto eu estava setando, tá, eu conseguiria ver já o que estaria acontecendo. Então eu poderia começar aqui, ó, view vermelho, aí depois eu poderia ver o que está acontecendo aqui. Isso aqui serve apenas para você visualizar, tá? É apenas uma visualização temporária. Então, enquanto está setando verde ali, você gostaria talvez de fazer uma escala na imagem? Ok? Então você consegue ver o que está acontecendo, certo? E aí isso te ajuda a posicionar as imagens. Você está visualizando sempre o final aqui. Gostaria que o azul entrasse em cima do verde. Vou inverter aqui os inputs, Shift X. Daí cheguei aqui no final. Está ali o resultado que eu queria. Claro que o resultado final mesmo é isso aqui, certo? Mas a visualização é outra. Então, quando você estiver visualizando e prestando atenção nos itens sendo criados aqui, eu acho que fica bem mais fácil de você trabalhar dessa maneira. Não precisa ser uma imagem tão grande. Você pode escolher o formato que você quiser, então, ou criar seu próprio formato aqui, caso seja necessário. É apenas uma visualização. Então, feita essa minha composição, eu poderia pegar agora esse elemento aqui e colocá-lo no meu corner pin. Então, vou puxar só essa composição aqui, ó. Vou colocar aqui composição. Veja, o corner pin tem uma característica interessante. Ele pega os cantos da imagem, certo? E os cantos da imagem vêm da aba From. Então, por que estão aparecendo as três cores aqui dentro da área do celular? Porque o From está sendo pego desses cantos aqui, ó. Deixa eu voltar ele aqui para cima. From está vindo aqui de 1600 por 1200. Se eu quisesse que aparecesse apenas a tela vermelha, eu teria que colocar os cantos do From de acordo com o tamanho dessa composição que eu estou trabalhando aqui. Você pode usar isso aqui para set input. Ele pegou ali o tamanho da composição que está saindo, 540 por 960, que era esse tamanho aqui do formato, tá? Apesar do bounding box ser maior, ele pega o tamanho do formato e coloca ali. Então veja, agora eu tenho a primeira imagem colocada ali dentro, sem distorção nenhuma. E daí aqui eu poderia colocar um transform e fazer a animação. Veja que o transform já entra na perspectiva do corner pin. Então aqui fica fácil de animar, apenas deslocando a imagem, visualizando aqui, ó, para a esquerda. Então no frame 1, setaria um keyframe. No frame 20, eu coloquei ali, eu sei que o tamanho da composição é 540, então menos 540. Fui para a segunda imagem.
posso deixar ela parada um pouquinho, seto outro keyframe, e daí no keyframe 40 coloco menos 540, em cima do menos 540 ele faz para mim a subtração menos 1080. E o resultado final é isso aqui. Vamos ver aqui. Ok, a imagem está setada para ficar preta quando termina, então vou colocar com hold. E aqui eu vou dar um preview então, e já volto com a animação funcionando. Então está aqui ó, a animação rodando em tempo real, né, a tela sendo puxada ali. O interessante aqui é que a animação é apenas um movimento para a esquerda, dentro dessa área que eu gerei, né, do tamanho que eu queria que fosse a tela. O corner pin coloca isso ali no perspectiva, e quando você coloca ele em cima da imagem, vai estar ali aparecendo, então como se estivesse dentro da tela. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas em relação ao Bounding Box, principalmente a visualização de elementos em composições maiores do que o formato que você está trabalhando, e também a questão do Black Outside, que pode ajudá-lo então a resolver alguns problemas quando você coloca imagens menores em cima de formatos maiores. É isso, um abraço e até o próximo tutorial.